Irmãos, mesmo assentados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago. Tiago, capítulo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 13 até o verso 16. Vai ser a nossa reflexão dessa noite. Tiago 4, versículo 13 a 16. Todos encontraram? Tiago, capítulo 4, dos versos 13 a 16. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Irmãos, esses dias, o acidente daquela jovem brasileira de Niterói comoveu aí o mundo. Muitas reportagens sobre ela. E agora também estão surgindo vídeos de pessoas, alpinistas, que foram para esses lugares difíceis da Terra com o prazer de vencer os seus limites e de conseguir então chegar ao topo da montanha. Ontem eu assisti um vídeo de uma jovem alpinista que conseguiu subir na montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. Mas ela conta que ela não sabe ao certo quantos corpos permanecem no Monte Everest. Atualmente, diz ela, estima-se que sejam mais de 200 pessoas que tentaram subir e morreram lá em cima. Mas ela diz na sua história, contando a sua experiência, de como ela se preparou para subir esse monte, de como os alpinistas se preparam para realizar essa façanha de tentar superar os seus limites. E eu, meus irmãos, fiquei pensando nisso, nesse vídeo que eu assisti, nesses depoimentos de pessoas que tentam muitas vezes superar os seus limites, e foi então conduzido a esse texto da Epístola de Tiago. É importante, meus irmãos, falarmos que vivemos em um tempo em que fazer planos é algo valorizado. Planejamento financeiro, metas de carreira, sonhos para a família, tudo isso, meus irmãos, tem o seu lugar. E Tiago aqui não está criticando quem é organizado, quem planeja. A crítica ou o alerta que Tiago faz aqui é com aquelas pessoas que confiam
excessivamente em si mesmas, que são tão autoconfiantes que acham que está nelas a capacidade de definir o seu futuro. Tais pessoas, meus irmãos, esquecem que, apesar de ser saudável, planejar e de ter um pouco de autoconfiança, no entanto, Tiago, o autor desta epístola, nos lembra que existe um perigo em planejar a vida como se fôssemos senhores absolutos do futuro. O capítulo 4 da carta de Tiago, dos versos 13 a 16, Tiago nos ensina que todo o resultado de nosso planejamento quanto ao futuro, de nossos empreendimentos ou de nossa vida depende somente de Deus. Quem somos nós para definir o nosso futuro? Tiago vai nos mostrar que somente Deus tem o controle sobre o futuro e pode fazer com que nosso planejamento alcance resultado favorável. E nós vamos ver isso nesse texto. As lições que Tiago deixa aqui para nós. A primeira lição que esse texto apresenta para nós está aí no versículo 13. O verso 13 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Percebam, meus irmãos, que Tiago, aqui no versículo 13, nos mostra 5 atitudes daqueles que planejam tudo como se Deus não existisse. Vamos ver essas atitudes? A primeira, data marcada. Diz o verso 13, hoje ou amanhã. A segunda atitude que Tiago nos mostra aqui, objetivo definido. Diz o versículo 13, iremos para a cidade tal. A terceira atitude que Tiago mostra aqui é o prazo que essas pessoas fazem aqui. Diz o verso 13, um ano. A quarta atitude que o versículo 13 apresenta para nós é a atividade dessas pessoas, porque diz, negociaremos. E a quinta atitude que o versículo 13 apresenta para nós é o lucro, porque diz aí, e teremos lucros. Esse, meus irmãos, é o retrato de muitas pessoas em nossos dias. Confiam a sua competência e ignoram a soberania de Deus. O que Tiago está alertando aqui é o perigo da arrogância, da autossuficiência, que é a capacidade de provar as próprias necessidades sem depender de outros. E esses outros aqui, no caso, é sem depender de Deus. Percebam que essas pessoas aqui fizeram um plano, planejaram. Hoje ou amanhã, nós iremos para a cidade tal, lá vamos passar um ano, e lá vamos negociar, e vamos ter lucro. Percebam que em nenhum momento aqui, essas pessoas citam sobre Deus, falam sobre Deus. Irmãos, o problema dessas pessoas aqui no versículo 13 não é planejar,
O problema dessas pessoas aqui no versículo 13 é planejar sem Deus. Essa é a diferença. Muitas pessoas querem fazer muitos planos, mas em nenhum momento param para refletir. Será que Deus está nesse plano que eu quero fazer? Que eu quero realizar? Será que Deus está nesse sonho que eu quero realizar? Quantas pessoas, meus irmãos, segundo essa alpinista, tem mais de 200 corpos lá no Monte Everest mortos. De pessoas que passaram 2, 3 anos planejando de como subir aquela montanha. Eu fico pensando aqui, de pessoas que planejaram tanto sonho. Meu sonho é subir aquela montanha. Mas isso está nos projetos de Deus. Está nos planos de Deus. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: por que planejar sem Deus é um perigo? Está parado para pensar nisso? Por que planejar as coisas sem Deus é um perigo? Tiago responde essa pergunta. Olha o que ele diz no versículo 14. Ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Meus irmãos, nós não sabemos o que será do dia de amanhã. Uma enfermidade, uma crise econômica, uma mudança inesperada, não sei. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Então, Tiago aqui diz, meus irmãos, que a vida é como neblina. Ele diz aí, em outras palavras, Tiago está dizendo que a nossa vida é frágil. Tiago está alertando para a falta de controle que os seres humanos têm sobre o futuro. O que deve levar a uma postura mais humilde e dependente de Deus. E é interessante aqui, meus irmãos, porque Tiago faz uso dessa metáfora da vida como uma neblina. O Tiago está ensinando aqui, Tiago diz que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, ele está aqui trazendo uma ilustração de como a nossa vida é frágil. Então, meu irmão, minha irmã, planejar as coisas com arrogância é esquecer que a existência pode mudar num instante. E é o que nós vemos aí em muitos desses acidentes que acontecem pelo mundo, de pessoas planejando as coisas, querendo aí realizar sonhos, mas sem antes colocar diante de Deus os sonhos, os planos. Essas pessoas aqui, meus irmãos, que o texto apresenta para nós no verso 13, demonstram uma arrogância. Estão fazendo planos, pensando em realizar lucros, em terem lucros. Mas Tiago diz aí, o que é a vossa vida de vocês? Ele diz, vocês são apenas como neblina. Estão fazendo projetos, mas esquecendo do principal, que é Deus. Deus precisa, meu irmão, minha irmã, estar no seu projeto de vida. Deus precisa estar, meus irmãos, no seu sonho.
daquilo que você quer realizar, você precisa colocar sempre Deus em primeiro lugar. Porque Tiago vai ensinar isso para outras pessoas. Ele vai dizer assim, no versículo 15. Veja o que Tiago diz no verso 15. Tiago, no versículo 15, vai falar da submissão à vontade de Deus. Ele diz assim no verso 15. Se o Senhor quiser. Aqui é o ponto. Vocês estão aí fazendo planos. Mas se o Senhor quiser, vocês vão conseguir realizar esse sonho. Tirar do papel esse plano. Mas se o Senhor não quiser, não vai atuar, não vai acontecer. Se o Senhor quiser, diz Tiago aqui no verso 15. Aqui temos, meus irmãos, uma expressão de fé verdadeira. Meus irmãos, a vida cristã é viver na dependência do querer de Deus. E aqui é interessante, por quê? Porque Tiago aqui, com essa palavra, se o Senhor quiser, ele já derruba as heresias que nós escutamos muito por aí nos nossos dias. De pessoas querendo decretar as coisas para Deus. Eu decreto isso, eu decreto aquilo. Quem somos nós para decretar algo, meus irmãos? Deus é o sustentador da vida. Deus é o Senhor do tempo. Deus governa cada circunstância. Existiu um pregador, pastor reformado holandês, chamado Abraham Kuyper, onde ele dizia assim: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Então quem somos nós para querer fazer planos e não colocar Deus nesses planos? Meus irmãos, você pode fazer planos, mas deve submeter à vontade de Deus. Não é errado, não é pecado você e eu fazemos planos. Mas primeiro você precisa perguntar para Deus: Senhor, esse meu plano é da tua vontade? Esse sonho que eu quero realizar está dentro dos teus decretos? Esse sonho, esse plano que eu quero realizar vai glorificar o teu nome? Porque é essa pergunta, meus irmãos, que essas pessoas aqui no versículo 13 deveriam fazer. E por não terem feito isso, Tiago então vai exortar essas pessoas, porque Tiago percebeu a arrogância que está neles. E aí Tiago vai dizer: olha, a vida de vocês é uma neblina. A vida de vocês se dissipa fácil. É importante, meus irmãos, nós refletimos sobre isso. Percebam que o verso 16, Tiago diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. E aí Tiago diz: toda jactância semelhante a essa é maligna. Percebam que o verso 16 diz jactância. Jactância, meus irmãos, é o ato de gloriar-se. É o orgulho presunçoso que Tiago chama aqui de algo maligno.
Tiago diz que essa postura é maligna porque nega a glória de Deus e exalta o ego humano, enche o coração de vaidade e engano. Ou seja, quando confiamos apenas em nossos planos e forças, nós entristecemos o Senhor. Quando esquecemos, meus irmãos, de agradecer e depender dele, caímos no orgulho. E é isso que essas pessoas aqui cometem, esse erro. O pecado do orgulho. O pecado da arrogância. Porque estão fazendo planos, coisas até para o futuro, hoje ou amanhã, mas não colocaram o principal, Deus, nesse projeto. Meu irmão, minha irmã, os planos que você tem feito, você tem colocado Deus neles. Projetos que você tem feito, pensado, você já se perguntou para Deus, Senhor, é da tua vontade? É do teu querer? Ou vocês têm feito como essas pessoas aqui? Planejando, mas sem pensar que Deus está no controle e que Deus é soberano. Tiago aqui, meus irmãos, nesses versos, vai deixar para nós 3 aplicações interessantes. A primeira aplicação que Tiago nos mostra aqui é que nós precisamos reconhecer a brevidade da vida. Cada dia, meus irmãos, é um presente de Deus. Por isso, valorize isso. Agradeça a Deus todos os dias, porque Ele permitiu você acordar com vida. Porque a vida que Ele te deu é um presente. Não esqueça disso, meus irmãos. Todos os dias, quando você acordar, Senhor, eu agradeço, porque me permitiu acordar com vida. Isso por quê? Porque a nossa vida é justamente isso que Tiago diz. É como neblina. Então nós precisamos reconhecer a brevidade da vida e agradecer esse presente que Ele te deu. Mas Tiago também aqui nos ensina que nós precisamos nos submeter seus planos à vontade divina. Antes de você tomar uma decisão, ore ao Senhor. Senhor, me guia. Senhor, me ajude nessa decisão que eu tenho que tomar amanhã. Tiago também nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos viver com humildade e gratidão. Que nós precisamos lembrar que sem Cristo nada podemos fazer. Tiago, meus irmãos, nos chama a viver consciente da soberania de Deus. Somos, meus irmãos, peregrinos sobre a terra. Nosso amanhã pertence ao Senhor. Então, qualquer projeto seu,
Qualquer plano que você começou a desenhar no papel e você quer tirar do papel e colocar em prática esse plano que você tanto pensa em realizar, pergunte primeiro ao Senhor: Senhor, é da tua vontade? Teu nome vai ser glorificado? É para a tua glória, meu Deus, que eu estou fazendo isso? Que nós, meus irmãos, possamos planejar com responsabilidade, mas sempre dizendo: se o Senhor quiser. É assim, meus irmãos, que nós precisamos caminhar. É assim que Tiago aqui ensina para essas pessoas. As pessoas aqui estão planejando, querendo realizar coisas, mas esqueceram do principal, que é colocar o Senhor nesse projeto. Que eu e você, que nós venhamos sempre colocar Deus em nossos projetos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Primeiro, Senhor, nós somos gratos a Ti pelo dom da vida. Somos gratos a Ti, Senhor, por Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Somos gratos a Ti, Senhor, porque nós reconhecemos que dependemos de Ti, que não somos nada sem o Teu agir. Senhor, nós Te agradecemos por Tua bondade, por Tuas misericórdias que nos guia todos os dias, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas, Senhor, Tu sabes que temos sonhos, que temos projetos, Senhor, que temos planos. Mas, Senhor, colocamos diante de Ti os nossos sonhos, os nossos planos, e rogamos a Ti, Senhor, Tuas misericórdias, e que o Senhor esteja, Senhor, em cada plano, em cada projeto nosso, Senhor. Que aquilo, Senhor, que nós desejamos em realizar, venhamos a perguntar a Ti: é da Tua vontade, Senhor? Teu nome será glorificado? Porque senão, tire de nós, Senhor, planos, projetos, sonhos, onde o Senhor não esteja lá para nos guiar. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias. Abençoe, Senhor, a nossa caminhada contigo. Vimos aqui na Tua palavra que não é pecado planejarmos as coisas. O que é pecado é querermos fazer as coisas
sem a tua autorização, sem o Senhor estar nesse projeto. Por isso, Senhor, nos ajude a colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Nos ajude, Senhor, a entendermos a tua vontade, como Tiago aqui ensinou: se o Senhor quiser. Se for da tua vontade, se estiver dentro dos teus decretos, Senhor, que seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Que possamos, ó Deus, aprender a nos submeter à tua soberania, à tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Te agradecemos, Senhor, por tuas misericórdias que nos alcançou. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor afaste de nós a soberba, a arrogância, o egoísmo. Afaste de nós, Senhor, o nosso eu, e que seja feita, Senhor, sempre a tua vontade. Abençoe, Senhor, a tua igreja que se faz presente, cada família aqui representada. Que as tuas santas e poderosas mãos estejam sobre nós, guiando, Senhor, o nosso caminho. Que possamos, ó Deus, glorificarmos a Ti, o Teu santo nome. Dê a nós, Senhor, uma semana cheia da Tua presença. Que amanhã, Senhor, quando acordarmos para sairmos para os nossos trabalhos, faculdades, aula e outras coisas mais, que o Senhor seja o nosso guia, nos guardando, nos livrando, Senhor, do mal, do perverso, das ciladas, Senhor, de Satanás. Mas, Senhor, dá a nós a oportunidade de falarmos, Senhor, do Teu Evangelho, da Tua Palavra, que transforma, que salva, que liberta, que cura, Senhor. Queremos orar, Senhor, para aqueles, Senhor, que se encontram abatidos e que Teu Espírito, Senhor, traga ânimo para aquele que se encontra desanimado. Coloque de pé aquele que se encontra caído. Renove, Senhor, as nossas forças, a alegria da salvação. Coloque, Senhor, em nossos lados o cântico de adoração ao Teu santo nome. Seja conosco, Senhor, em todos os momentos. Seja conosco, Senhor, principalmente no dia mau. Seja conosco, Senhor, quando estamos, Senhor, tristes e abatidos. E nos console. Enche, Senhor, da Tua graça, do Teu poder as nossas vidas, Senhor, para que possamos assim testemunhar Teu santo nome. Assim nós oramos a Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.